Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado. O Simples Assim de hoje está começando. Nós estamos na Avenida José Nelson Machado, mostrando para você uma das pontes, um dos trechos que tem sobre o córrego Minguta. O Simples Assim de hoje vai falar sobre odontopediatria e ortodontia com a doutora Denise Mazui Stocco. Dr. Braulio Monte Júnior responde as perguntas sobre direito do trabalho. O Dr. Durval Ribas Filho dá alguns esclarecimentos sobre obesidade infantil. 1/3 das crianças brasileiras está acima do peso ou tem obesidade. E ainda vamos mostrar a inauguração do Centro Cultural Gino de Biasi Filho, em Novo Horizonte. Confira! A gente já sabe, a gente já falou aqui que sorriso de criança é coisa muito séria. Aliás, sorriso de todo mundo, né? Nada como um sorriso bonito e saudável para a gente saber que a pessoa também está feliz, está de bem com a vida, está saudável. Sobre este assunto, Simples Assim, conversa mais uma vez com a doutora Denise Mazui Stocco. Nós fomos às ruas fazer algumas perguntas para algumas pessoas e trouxemos para a doutora Denise. Mais uma vez, obrigada por nos receber. É um prazer estar aqui com você de novo. Obrigada, Gil. O prazer é meu. Muito obrigada. Bom, Denise, como eu disse, a gente foi às ruas e algumas pessoas mandaram perguntas para você sobre tratamento ortodôntico e vários outros assuntos. Vamos lá? Vamos lá. Adorei a ideia. Eu queria saber, ela tem 10, uma tem 10 e a outra tem 6. Eu queria saber se ela já tem uma idade certa para usar aparelho já. Como que faz, né, pra gente estar sabendo. Olha só, é mais ou menos quando eu trouxe o Vinícius. O Vinícius não tinha uns 10 anos, Denise, quando eu trouxe para você avaliar? Foi 10 anos, Gi, isso mesmo. Então, Vanessa, é o seguinte, a idade ideal, na realidade, não existe uma idade ideal. Eu recomendo que desde 6, 7 aninhos você já leve no ortodontista para saber qual é o caso. Porque dependendo do caso, vai ser o início do tratamento ortodôntico. Porque não é Gi? um tratamento ortopédico, Exatamente. Denise, que foi o do Vinícius. Que foi o do Vinícius. Por isso que eu estou experiente assim. Exatamente, a gente está sabendo bastante coisa já. Quando se trata de tratamento ortopédico, é que você vai cuidar primeiro dos ossos. Então, a idade tem que ser mais precoce, como foi o do Vi. No caso dela, 2 meninas, uma de 10, uma de 6, convém até ela pedir uma avaliação para as duas. Isso, já a de 6, porque tem alguns tratamentos que até com 6 anos a gente já se inicia, ou até antes. E aí antecipa até os dentinhos de nascerem corretos. Exatamente. Olha que legal. Agora, o tratamento ortodôntico você pode fazer em qualquer idade. Inclusive adulto. Inclusive adulto. Olha, eu acho que o fio dental, desde que a criança começa a aprender a escovar os dentes, os pais já devem ensinar o uso do fio dental também. Não que deva usar de imediato pequenininho, mas que eles têm que usar, aprender que já deve ser usado também. O fio dental, bom, a gente tem que especificar a criança e o adulto. A criança, desde que já tem um dentinho, você já pode começar a passar o fio dental. Desde o primeiro dentinho? Desde o primeiro dentinho. Higienizar com gaze e passar o fio dental. E o adulto, gente, não tem como ficar sem o fio dental. Tem que passar e várias vezes ao dia. Se você, por exemplo, não puder escovar os seus dentes, que você está viajando, pelo menos passa o fio dental e faz um bochecho. A próxima pergunta, vamos lá? O meu filho, ele bateu a boca quando ele tinha 4 anos e 4 dentes ele bateu, né, que perdeu. E só que agora nasceram 2 e bem afastados. Então eu queria saber se eu já tenho que procurar um especialista para poder ver se ele já precisa usar um aparelho, né, ortodôntico. Andréia, se já nasceram esses 2 dentes, a sua criança já deve ter por volta de 6 anos. Nessa idade, quando está nascendo os incisivos centrais, eles têm realmente esse espaço entre eles. E até por volta de 12 anos, pode acontecer de ainda ter esse diastema, que é esse espaço, quando nascem os caninos, que daí empurra, né? Acho que você não deve ficar tão preocupada, mas também não custa levar no dentista para uma avaliação, um raio-x. No caso, em caso de pancadas assim, doutora Denise, ocorre de, por exemplo, machucar o dentinho e ele não nascer, ou matar a raizinha do dentinho, ou tem que ser uma pancada muito forte? Pode
acontecer, mas tem que ser bem forte e geralmente quando há intrusão do dente de leite, Gi. Ou seja, quando empurra o dentinho de leite para cima. Quando ocorrem traumas e o dente cai ou fica só molinho, não tem problema. Mas quando empurra, aí pode ocorrer cistos nos dentes permanentes, manchas. E aí, no caso, uma consulta, uma radiografia pode tirar essas dúvidas. Pode tirar essas dúvidas, sem Muito dúvida. bem. Foi um prazer mais uma vez falar com você. Acabou nosso tempo, uma pena, né? Uma pena mesmo. E aí eu te agradeço de novo por nos receber e nos ajudar a responder as perguntas. Muito obrigada a você, viu, Gi? Foi um prazer. Tá? Obrigada. E se você tem dúvidas a respeito deste assunto, basta mandar as suas perguntas para o Simples Assim, ou então pode também procurar a doutora Denise e conversar com ela, esclarecer suas dúvidas. Ela tem blog, ela pode te atender com certeza. Simples assim. Unimed Catanduva. Novas instalações da unidade de coleta do Laboratório de Análises Clínicas. Sede administrativa, atendimento personalizado. Unimed Hospital São Domingos. Modernas instalações, equipamentos de última geração. Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado. Telefone 3531-3131. Rua Rio Preto 450. Com estacionamento próprio. O Simples Assim está novamente conversando com o Dr. Braulio Monte Júnior, mestre em Direito do Trabalho, professor dessa disciplina no IMES Catanduva, e vai responder algumas perguntas dos nossos espectadores. Dr. Braulio, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber e nos atender no Simples Assim. Muito obrigado a sua presença mais uma vez aqui no seu programa. Bom, Dr. Braulio, a gente tem algumas perguntas de pessoas que mandaram por e-mail, que nos passaram pessoalmente, de assuntos variados. Por exemplo, a Marildo Beneduzzi nos mandou a pergunta sobre ponto eletrônico. Ele pergunta se as empresas que têm mais de 10 funcionários já estão obrigadas a ter o relógio de ponto eletrônico ou essa lei ainda não está em vigor? Não, a lei está em vigor. Na verdade, não é uma lei ao pé da letra, é uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa portaria, ela regulamentou os pontos eletrônicos, mas tem uma coisa muito interessante, Gislaine, ele não abriu mão dos outros tipos de registros de controle de jornada e frequência. Quais como são? O mecânico e o com letra de mão. Podem ser utilizados. Podem ser utilizados. Não é obrigatório a utilização de cartão de ponto eletrônico, de controle de ponto eletrônico, não é obrigatório. Se você optar pelo sistema eletrônico, aí sim você é obrigado a comprar aquele tipo de equipamento que o Ministério do Trabalho e Emprego recomenda nessa portaria. Que é aquele que emitiu um extratozinho para o funcionário quando ele passa. Uma das exigências é essa, a outra é fechamento do software que não pode ser manipulado e tal. Mas não abriu mão do controle de ponto mecânico e nem do manual. A empresa pode escolher qual ela vai utilizar. Quem escolhe é a empresa. Ok. A outra pergunta, Dr. Braulio, de uma pessoa que pediu para não ser identificada, ele disse que deu aviso prévio ao funcionário e esse funcionário está cumprindo esse aviso trabalhando, mas cometendo irregularidades dentro do ambiente de trabalho. O que é que esse empregador pode fazer? Dentro das relações de trabalho, a gente tem ali um contrato de trabalho. O contrato individual de trabalho, ele requer direitos e deveres de ambas as partes. As principais, prestação e contraprestação. Contraprestação é o salário e a prestação é do empregado. Mas essa prestação, ela deve ser seguida através de regras internas da empresa e também as regras que as leis impõem para que aquele contrato continue. Bom, se o empregado quebra uma regra, ainda que no curso da duração do aviso prévio, do cumprimento do aviso prévio, se ele quebra alguma regra daquela, ele deve necessariamente sofrer uma punição. As punições no direito do trabalho, elas não estão escalonadas como todo mundo conhece de advertência, suspensão e justa causa. Não há isso no direito do trabalho. Há uma sugestão para que isso seja feito. Ao contrário, por exemplo, de Portugal, que lá na lei de Portugal é obrigatório seguir isso aí. No Brasil não é. Você pode escolher o que você vai aplicar. Ele pode, inclusive, demiti-lo por justa causa, Dr. Braulio? Se chegar a um ponto, pode sim.
pode demiti-lo por justa causa. Ok. A outra pergunta é de uma pessoa que também não quis se identificar e ela gostaria de saber como é que ela faz para pagar o trabalho no feriado. De que maneira quem trabalha no feriado deve ser remunerado. Por quê? Ela disse que a funcionária dela faltou ao trabalho 2 dias depois de ter trabalhado num feriado, alegando que aquela falta era um direito dela, trabalhadora. Como é que funciona isso, doutor Braulio? Uma questão simples. O empregado, ele não deve trabalhar no feriado, essa é a regra geral. Ele não deve trabalhar. Se trabalhar, abrem-se 2 situações. A primeira, ou o empregador paga dobrado aquele dia trabalhado, paga dobrado, consoante a súmula 146 do Tribunal Superior do Trabalho, ou ele compensa aquele dia trabalhado. Mas a grande diferença desse fato que você está me contando é que quem escolhe o dia de compensação é o empregador e não o empregado. É o empregador. Se ela escolheu e faltou, a empregada escolheu e faltou, ela deve ser descontado o dia trabalhado dela com reflexo no descanso semanal remunerado daquela semana que ela faltou. Muitíssimo obrigada, doutor Braulio. É sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, obrigado. Sucesso. E você continue mandando as suas perguntas, pode postar no nosso Facebook. Não precisa se identificar se não quiser. Responder sobre direito do trabalho, principalmente aqui com o doutor Braulio, é simples assim. Eu quero falar para você agora do MM Estudo de Beleza e mostrar o que as meninas fazem com o meu cabelo. A Milena, a Rita, a Carol e o Robert, que trabalha lá com elas, cuidam de mim como ninguém. Você também pode, você também merece ter MM na sua vida. MM Estudo de Beleza tem cortes, penteados, química em geral, manicure e pedicure com unhas artísticas, tem também limpeza de pele, maquiagem, para o seu cabelo, hidratação, reconstrução, cauterização, nutrição para os fios, design de sobrancelhas e muito mais, inclusive com o dia da noiva. Ligue e marque o seu horário. MM Estúdio de Beleza, 3525-1454, Catanduva. A Unimed promoveu no último sábado, dia 17, a ação Unimed na Praça. O objetivo é orientar a população para uma melhor qualidade de vida. A equipe de profissionais da Unimed realizou aferição de pressão arterial, testes de glicemia e a avaliação do índice de massa corporal. Os profissionais também deram orientações sobre alimentação e hábitos de vida saudáveis. Esta foi a 2ª edição do programa, que deverá percorrer outras cidades da região. Novo Horizonte foi a primeira e no dia 31 de agosto, Unimed na Praça atenderá a população de Urupês, na Praça da Matriz. 1/3 das crianças brasileiras está com obesidade ou sobrepeso. 33% delas está acima do peso. 4 a cada 5 vai levar este problema vida afora. Este é o tema da nossa entrevista, da nossa conversa com o Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo, endocrinologista e também é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Durval, muitíssimo obrigada por mais uma vez nos atender e nos receber. É sempre um prazer estar aqui. Eu que agradeço, a sua gentileza de estar aqui conosco para justamente esclarecer esse assunto, que é de extrema relevância dentro do contexto das doenças nutroneurometabólicas que nós temos hoje. Doutor Durval, eu li esse índice, 1/3 das crianças estão com obesidade ou sobrepeso, é uma coisa grave. Podemos considerar que esse sobrepeso ou essa obesidade seja uma doença grave nas crianças? Muito, porque hoje se sabe que o grande problema é que a criança obesa, a grande chance de ser o adolescente obeso, e evidentemente, e pior do que isso, o adulto obeso. Então, a adiposidade que se manifesta principalmente na criança são gorduras, são tecido adiposo, tecido gorduroso, células gordurosas que se perpetuam, porque elas são pequenininhas e em grande quantidade. É um pouco diferente do tipo de gordura, do tipo de adipócitos, as células gordurosas do adulto, que são maiores. Então essas são em muito grande quantidade e com isso elas se perpetuam, porque é como se fosse um balãozinho, enche com facilidade de gordura e esvazia-se com dificuldade. Então é um modo grosseiro, mas a gente encara esse problema extremamente sério, porque é uma doença que começa na infância
E, na verdade, ela começa intraútero e ela vai se estabelecendo com as suas comorbidades quando adulto, que é hipertensão, diabetes, colesterol alto, etc. E como é que se trata a obesidade infantil, doutor Durval? É muito complicado, difícil, porque até os 9 anos não existe uma maneira efetiva de você tratar, porque não há uma compreensão por parte da criança. A criança, se você falar, geralmente 8, 9, 10 anos, o que é excesso de peso, o que é obesidade, o que é alimento gorduroso, ela tem dificuldade de discernimento. Então, na verdade, tudo isso tem que ser capitaneada, direcionada pelos pais, pelos avós, no sentido de, em casa, evitar que tenha esses alimentos de alta densidade energética. Refrigerante diet, guloseimas adoçadas com adoçantes artificialmente, podem ser dadas às crianças ou precisam ser evitadas? Não, pode ser dadas. Hoje existe um consenso, né, que não há problema com relação a isso, quer seja aspartame, sucralose, qualquer tipo de adoçante. Muitos pode não ser recomendam, utilizado. doutor Durval, o refrigerante dietético porque diz que ele teria mais sal do que o que seria recomendado. Isso. Como fazer então? Mas acontece que esse sal, que é em miligramas, é uma quantidade, que é o cloreto de sódio, é muito, muito pequena. Se faz um estardalhaço muito grande a respeito de que refrigerante tem sódio em excesso. Isso. Absolutamente. Pode tomar. Pode tomar, deve tomar, não tem problema com relação ao refrigerante diet, light ou zero. Tá. Todos eles têm caloria zero. O doutor Durval disse que a gente tem que capitanear a dieta dos filhos, nesse caso, Isso. a família, né, tem que ajudar. Agora, a dieta de uma criança que tem que combater este problema, ela é feita da mesma maneira do que é feito com um adulto? É semelhante. Quer dizer, se pede, olha, café da manhã às 10 horas, almoço à tarde, jantar à noite. Aquele fracionamento, Fracionamento, né? Exatamente. Tentar frutas, verduras, legumes. Não é que é proibido proibir. Não é proibir nunca. Coibir, sim. Tá. Então, a gente pede sempre para fazer o que o adulto faz. Chocolate 2 vezes por semana, uma barrinha. Sorvete 2 vezes por semana, de palito. Não de massa. Fruta, não de... Refrigerante, como falamos, diet light, frutas, verduras, legumes, à vontade, sem nenhuma objeção. E o tal do sanduíche, sim, desde que tenha muito pouca maionese, desde que tenha muito pouco ketchup. Mostarda, à vontade. Carne branca, sim, preferencialmente. 1 ou 2 vezes por semana, carne vermelha. Veja, nada é proibido, proibir. Bolacha recheada 1 vez por semana, as outras não tem problema. É uma maneira de você evitar essas guloseimas em excesso, porque na verdade o problema está no excesso. No que é demais, doutor No que é Durval. demais, mas se não tiver o controle dos pais, dos avós, infelizmente não é possível. Não adianta o pai falar para a criança fazer dieta e eles, pai e mãe, comendo normalmente muito à vontade. Exato, porque qual é o exemplo? Os filhos seguem os pais. Né? Tenho 2 perguntas de espectadores nossos, doutor Durval. A Cláudia, Pois que é não. de Rio Preto. Cláudia, obrigada por ter enviado sua pergunta. Como saber se o filho está obeso? Tem continha? Tem. Hoje a gente usa o chamado índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E ele é colocado em uma curva que é específico para a criança e para o adolescente, que é diferente do adulto. Então o índice de massa corporal para o adulto é uma coisa. Você sabe que de 18 a 25 é normal, de 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. Mas o índice de massa corporal para a criança e para o adolescente, nós temos que inseri-lo em uma curva. E nessa curva, que é um gráfico, ela vai nos dizer está com sobrepeso ou está com obesidade. Depende do chamado percentil. E aí, em que idade essa curva vale? De que faixa etária? Isso. Ela vale até o adolescente em torno de 15, 16 anos. Ok. E a outra pergunta é da Deise de Catanduva. Ela tem um filho de 3 aninhos que come tudo vorazmente. Tudo, mas absolutamente tudo. Até mesmo comida normal, arroz, feijão, legumes, essas coisas. Ele come tudo assim, muito. Sim. Então, olha que interessante. Existe uma coisa que se chama hiperfagia, que é aquela pessoa que come muito e não para. E isso se estabeleceu também em crianças. Às vezes, essas crianças podem ter uma pequena alteração do cortisol, corticoide, que tem que ser dosado no sangue. Eu acho que é interessante que isso seja feito.
Mas independente disso, também a dosagem da insulina e da glicemia é interessante, porque a insulina é um hormônio engordativo e às vezes está num excesso e isso também favorece a sobrepeso e obesidade. Então acho que requer uma avaliação médica. Ela precisa ficar atenta então e Exatamente, investigar isso. Investigar, sim. Mais uma vez agradeço, doutor Duval. Nosso tempo infelizmente acabou, mas foi um grande prazer estar aqui novamente. Eu que agradeço, estamos sempre às suas ordens para esses questionamentos a respeito da área de saúde. E claro, você que é espectador do Simples Assim, fique também muito à vontade para mandar suas perguntas, os temas de entrevistas que você gostaria que nós abordássemos aqui com o doutor Duval, falando sobre essa questão de saúde. Simples assim. Nossa gravação hoje desses trechos do programa é aqui na Avenida José Nelson Machado, numa passarela sobre o córrego Minguta. E a gente vê aqui o rio que já corre com água mais limpa, porque alguns desses afluentes já foram despoluídos. Mas infelizmente as pessoas continuam fazendo bobagem, jogando lixo no rio. Olha só que coisa feia. Plástico, pneu, garrafa. Gente, lixo é no lixo. No dia 16 de agosto, as portas do Centro Cultural Gino de Biasi Filho foram abertas à população de Novo Horizonte. A cerimônia reuniu autoridades civis, militares e eclesiásticas, familiares do homenageado, diretores da usina São José da Estiva, patrocinadora da obra, e convidados. O Centro Cultural é uma obra grandiosa, de bom gosto, que já permite aos usuários acesso à cultura, informação e entretenimento. Para transformar o antigo mercado municipal em centro cultural, a Adenovo, Agência de Desenvolvimento de Novo Horizonte, contou com o apoio da Prefeitura e o aporte financeiro da usina São José da Estiva através do PROAC, o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. No Centro Cultural Gino de Biasi Filho, nós conversamos agora com o Sandro Cabreira, que é diretor da usina São José da Estiva. Sandro, qual o significado para a usina deste centro cultural oferecido à população de Novo Horizonte? Eu acho que o significado já é o que você falou, é oferecer para a população de Novo Horizonte, é fazer com que a população aproveite esse espaço, que a população cresça em cultura, que a população desenvolva. Então é como eu citei no discurso da abertura, a importância disso para a população de Novo Horizonte, para o Novo Horizontino, a importância dele usar esse espaço em benefício da cultura dele, do desenvolvimento dele, é muito grande. E a gente fica muito feliz de participar desse evento, de participar dessa parceria junto com a Prefeitura, com a Adenovo e várias outras empresas. Então esse é o propósito da usina, esse sempre será o propósito da usina, ajudar a comunidade de uma maneira ou de outra, estar ajudando a comunidade para que tenha um desenvolvimento e um crescimento. O Centro Cultural Gino de Biasi Filho abriga em seus alicerces parte da história de Novo Horizonte. Depois de 40 anos, o mercado municipal foi desativado e cedido pela Prefeitura Adenovo para transformá-lo num centro cultural. O prédio passou por várias transformações. No lugar das lojas e boxes foram construídos palco, camarins, salas para aulas de música, dança e teatro, café. O centro também vai abrigar um local para exposições, contação de história, biblioteca e o programa Acessa São Paulo. Para Roberto de Biasi, diretor da usina Estiva, o Centro Cultural vai dar opções de lazer à população, mas também poderá ser a oportunidade para muitos encontrarem seus talentos. Eu sempre digo que é o seguinte, na vida nós temos de dar oportunidades. E as oportunidades não são para todas as pessoas no seu... Talvez tem pessoas que não têm condições financeiras de ter oportunidade, então nós devemos proporcionar isso aí. É isso que nós estamos proporcionando nesse momento. E pondo pessoas corretas nos devidos lugares. Esse é o mais importante. Eu tenho certeza que em um futuro breve nós estaremos aí com pessoas importantes representando Novo Horizonte. A Adenovo administrou a obra que começou em 2011 para transformar as antigas lojas e boxes em uma moderna estrutura que vai abrigar as manifestações artísticas, eventos e espetáculos, além de estimular a expansão de fontes de conhecimento, lazer e cultura. Roberto Melchiori é o presidente da Adenovo, a Agência de Desenvolvimento de Novo Horizonte, que está neste projeto desde o princípio. Qual é a sua avaliação, senhor Roberto, sobre o Centro Cultural Gino de Biasi para Novo Horizonte? Bom, a gente sempre soube que a cultura é um divisor de águas, né?
É uma oportunidade das pessoas menos, às vezes, favorecidas conseguirem sobressair na vida. A gente é exemplo de quantas pessoas que com talento, às vezes desperdiçadas. Aqui é uma oportunidade da gente ver esses talentos da cidade, trazerem para cá e quem sabe desponte um, que nem o Roberto Biasi falou, quem sabe a gente vai ter um nome ainda conhecido nacionalmente de Novo Horizonte, que começou a despertar os seus instintos culturais e artísticos aqui nesse centro. E na inauguração do centro, Simples Assim também conversa com o prefeito de Novo Horizonte, Toshio Toyota. Prefeito, como é que o senhor avalia esse presente que a cidade acaba de receber? Como um presente, realmente, literalmente como um presente. O espaço novo que nós não tínhamos aqui na nossa cidade. Nós teremos aqui muitos eventos, a população vai poder desfrutar desse espaço de uma forma muito intensa. Então eu queria agradecer os parceiros que propiciaram essa realização e como prefeito me sinto muito orgulhoso. Obrigado a todos. O senhor acha que seria possível o poder público sozinho arcar com um investimento desse tamanho? Muito difícil, nesse momento. Então essas parcerias são fundamentais e a gente quer agradecer. E firmar outras parcerias também no futuro, né? O nome de Gino de Biasi Filho foi escolhido para o centro por toda a sua história de vida e trabalho na cidade. Maria Constância Sepe de Biasi, Dona Malia, foi a companheira de Gino de Biasi Filho, o homenageado nessa noite especial no Centro Cultural em Novo Horizonte. Dona Malia, como a senhora entende essa homenagem ao seu marido? Faz jus à pessoa dele? Faz jus, mas estou muito gratificada dos nossos primos e tudo lembrarem, pôr o nome dele, e eu estou muito agradecida. Que é uma homenagem muito assim, significativa para nós. Como é que a senhora poderia descrever seu marido? Marido, família, muito bom pai, bom marido. Ele foi tudo que a gente espera de um homem, íntegro e amoroso com a família, com os netos principalmente, que ele se derretia, deixou muitas saudades. Até hoje nós não se conformamos, um ano depois não se conformamos com a ausência dele. A cerimônia foi encerrada com um show de Derico e Isaac Ferraz. Peninha, o Simples Assim está terminando, estamos indo embora, mas eu quero agora mandar os nossos abraços para aquelas pessoas que também nos mandam abraços. Claudecir e Alessandra, muito obrigada pelo carinho, e eles inclusive nos convidaram para curtir Baiarte Oliveira no Facebook, tá? O Amarildo Beneduzzi e toda a sua família, obrigada pela participação de todos vocês, e a Ângela Bulan, que é de Catanduva e é massoterapeuta. Beijo grande para você. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, uma ótima semana para você e até o próximo programa. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado.